Henker que vive duas vezes. Capítulo 243,1. A Rainha do Verão. 8. Equipe. HH. Quintas-feiras. E a Rico. Mercury, você está falando sobre as artes marciais das espécies gigantes? Sim. Mercury era uma antiga arte marcial que desapareceu com a extinção da espécie gigante. Era um tipo especial de arte marcial para a espécie gigante, que possuía um corpo único com mais de 7 metros de altura. Tinha uma falha porque não era fácil de aprender para aqueles que não eram da espécie gigante, mas por causa disso, Valdebiche foi capaz de governar supremo nas batalhas. Mercury foi a arte marcial que Valdebiche utilizou. Foi a habilidade marcial que o transformou no que ele é hoje. Além disso, era a habilidade marcial mais apropriada para o Dragon Killer. Como seu apelido, Espada Negra, indicava, Valdebiche usava principalmente a espada. Porém, por ter o sangue da espécie guerreira gigante, ele era habilidoso com múltiplas armas, e o Dragon Killer era perfeito para ele, já que preferia lanças a arcos e flechas. Era tão caro que ele não podia usá-lo tanto quanto queria quando estava nos andares inferiores e, nos andares superiores, não havia necessidade disso. O irmão de Yeon-woo não esqueceu o choque que sentiu quando Valdebiche usou o Dragon Killer, e explicou isso em detalhes no diário. Moveu montanhas. Essa foi provavelmente a melhor maneira de explicar a atmosfera ao redor de Valdebiche quando ele levantou o Dragon Killer. E foi tão destrutivo quanto a atmosfera ao seu redor. Quando o Dragon Killer mirou em um draconiano, não foi apenas o próprio draconiano, mas também tudo ao seu redor que seria varrido. Além disso, quando Valdebiche estava no tutorial, ele ajustou o Mercury para que o irmão fraco de Yeon-woo pudesse usá-lo. Depois disso, ele continuou a ensinar-lhe todos os tipos de habilidades, e todos esses movimentos estavam no diário. Declaração de domínio. TN. Anúncio de território para declaração de domínio. Huak. No momento em que ele liberou seu poder, a pedra filosofal e centenas de núcleos circularam, suas escamas de dragão cresceram em sua pele. Um poder brilhou por todo o seu corpo e asas de dragão surgiram de suas costas, combinando-se com as asas de fogo. Era um poder que ele estava usando pela primeira vez desde que entrou no Endless World of Night. Com o passar do tempo, a pedra filosofal foi sendo assimilada pelo corpo de Yeon-woo, tornando-o cada vez mais forte. Além disso, Yeon-woo adicionou mais alguns poderes. Estigmas da deusa. A terceira alma, fortalecimento. Acusação de Hyongshin. Recebendo a bênção de Atena, os músculos de seu corpo se contraíram. Ele fez o poder mágico fluir por todo o seu corpo usando as almas. Kiaa. Este foi um novo método que ele criou recentemente. Ele tentou pensar que poderia ser fortalecido pela energia negativa emanada da fusão de almas no poder mágico. E o resultado disso foi trituração. Estava correto. De 100 a 200, 300 a 400, as almas foram inseridas em ordem, e quando 1000 almas encheram seu corpo, elas se fundiram em poder mágico e gritaram enquanto circulavam ao longo do circuito mágico. Por um momento, ele ficou tonto. O poder da pedra filosofal circulou ainda mais para suportar a carga mágica. Com Hyongshin Akisao em cima disso, o demonismo saiu para controlar todo o seu corpo. Seus olhos dracônicos ficaram vermelhos e suas escamas ficaram pretas. Dentes afiados saíram de seus lábios. Huai. As diferentes energias jorraram em torno de Yeon-woo, energia fantasmagórica, energia demoníaca, energia negra e até mesmo uma energia assassina. Todos eles se entrelaçaram como uma teia de aranha, e seu corpo mostrou os extremos de um corpo demoníaco de dragão quando a bênção do dragão e a bênção do demônio se combinaram. Só então, Bran e Bu saíram de onde estavam esperando. Bran ergueu seu livro de Marte e Bu seu livro sem lei. Então, vamos começar. Bran olhou para Yeon-woo, um pouco preocupado, mas Yeon-woo assegurou repetidas vezes, então ele não pôde dizer não. Quando o feitiço do alquimista e do Lich começou, círculos mágicos se sobrepuseram sob os pés de Yeon-woo. Ele recebeu mais buffs através de seus efeitos. Fortalecimento muscular, fortalecimento de poder mágico, aumento de aura, criações de explosão, magia que era mais avançada que o equipamento mágico preencheu o corpo de Yeon-woo. Como se ele estivesse sob uma gravidade maior que o normal, seu corpo caiu no chão. Seus músculos foram pressionados e seus ossos foram esmagados. Crunch. Seu ombro estava deslocado. Ele podia ouvir sua caixa torácica quebrando. Suas veias explodiram e sangue jorrou de seus olhos. Ele parecia estar em estado crítico, como se seu corpo fosse explodir a qualquer momento. Mas Yeon-woo nem gemeu. A tribo de um chifre e o dragão vermelho viraram a cabeça em direção ao sentimento sinistro. No entanto, como tinham que se concentrar na guerra, não puderam confirmar onde ela estava. Justo quando ele estava prestes a desmaiar porque não suportava a bênção do dragão e a bênção do demônio. Seu corpo está começando a entrar em colapso por causa da enorme pressão. Aviso, seu corpo já está no limite. Pode ser irrevogavelmente danificado se você continuar. A habilidade, regeneração, está sendo ativada. A restauração dos dados armazenados em suas células está começando. A proficiência da habilidade, regeneração, aumentou dramaticamente. 12,1%. A proficiência da habilidade, regeneração, aumentou dramaticamente. 12,1%.
Com a regeneração que roubou da Duna Vieira, seu corpo foi rapidamente curado. Mesmo com os buffs, à medida que a proficiência da habilidade aumentava, a taxa de cura dele se tornava mais rápida. Isso levou a uma mudança em seu corpo. Seu corpo foi fortalecido. Seu corpo foi fortalecido. Você atingiu os limites do seu corpo. Superou os limites da bênção do dragão. Foi fortalecido até o limite da bênção do demônio. Este é o fim? Infelizmente, ficou muito aquém de quando ele estava lutando contra Agares. Mas Yon-Wu ainda conseguiu avançar os limites da terceira etapa. A situação era diferente daquela época. Na época, ele tinha a bênção direta de Athena, então era poderoso o suficiente para derrotar a maioria dos jogadores de alto escalão, mas ele havia extraído todo esse poder sozinho. É claro que haveria limites claros. No entanto, por um lado, Yon-Wu foi capaz de usar facilmente sua nova força. Ele estendeu a mão para onde o Dragon Killer estava deitado no chão. O Dragon Killer flutuou em sua mão, e todos os outros materiais se acomodaram acima da lança em um estado esmagado. Embora fosse caro, Valdebiche experimentou diferentes maneiras de usar o Dragon Killer. Este foi um deles. Xing. O Dragon Killer tremeu como se gostasse. Yon-Wu colocou-o no ombro. Era bem pesado, mas com seu novo poder equivalente ao da espécie gigante, não era grande problema. Seus olhos dracônicos e percepção extrasensorial se sobrepuseram. Ao longe, ele podia ver seu alvo. Ele concentrou toda a sua consciência e energia na ponta da lança e adicionou mais habilidades a ela. Magia demoníaca, veneno do rei demônio, TN. A habilidade demonismo mudou para magia demoníaca já que a entidade dentro de Yon-Wu é chamada de demonismo. Era um veneno mais prejudicial para uma espécie dracônica do que o veneno do diabo. O veneno manchou a lança. Yon-Wu jogou o Dragon Killer com todas as suas forças. A lança perfurou o ar como luz. Com um estrondo sônico, duas nuvens se separaram no céu por onde a lança acabara de passar. Primeiro, aqueles figurantes lá fora. O segundo dos 9 filhos do dragão, Shime, ficou irritado com a tribo de um chifre que o seguia. Esses bastardos parecidos com moscas. Como eles Ouzan. Eles eram totalmente como efeméridas. Quando ele os sacudia, eles o atacavam novamente e continuavam a atacá-lo em seus pontos cegos. Uma espécie que era genial na luta. Era verdade. Ele sentia que sabia porque sua mãe lhe dissera para ter cuidado ao lidar com eles. Mas Shime não gostou desse fato. Ele era alguém com um grande sangue de dragão. Ele não era alguém que sofria com essas espécies de nível inferior. A única maneira de cuidar de coisas como essas era destruí-las. Ele estufou as bochechas e um ar tóxico encheu sua boca. É respiração prolongada. Todos recuem. Prepare-se para as toxinas. A tribo de um chifre atrás de Shime rapidamente se distanciou de onde ele estava. Shime continuou a expelir seu hálito, mas isso provavelmente seria mais do que eles haviam experimentado até agora. Os jogadores do Red Dragon ao redor de Shime também fugiram. O veneno de Shime não diferenciava entre amigo e inimigo. Muitos de seus camaradas já haviam sofrido com isso. E como eles esperavam, a respiração que Shime expeliu foi diferente do normal. Não só era tóxico, mas também ácido. Era o seu poder. Ele não deveria usá-lo sem a permissão de sua mãe. Mas este não era o momento para considerar essas coisas. Justamente quando ele ia cuspir sua respiração. Chique. Quang. Com um estrondo sônico que foi suficiente para rasgar seus tímpanos, algo pousou sob seu queixo. O choque foi grande. Metade de sua cabeça desmoronou em um instante com uma dor intensa. Ele mal conseguiu salvar sua vida com a incrível capacidade regenerativa da espécie dracônica. Mas o verdadeiro problema veio depois. O sopro ácido venenoso perdeu a direção e pousou em seu longo corpo. Chique. Seu corpo estava fumegando com fumaça branca e derreteu. A veia de seu veneno foi quebrada e veneno puro fluiu em sua cabeça. Kitki. Shime gritou de extrema dor e sacudiu o corpo. O veneno ácido era demais para ele aguentar. Seu corpo, que tinha vários metros de comprimento, atacou. Ele tentou se curar usando todos os meios possíveis. Veneno do rei demônio, como? Mas seu corpo não se regenerou. Quanto mais o tempo passava, pior ficava. O veneno do rei demônio se espalhou rapidamente por todo o seu corpo. O ataque não terminou aí. Quando o terceiro Dragon Killer veio voando em sua direção, o corpo de Shime estava cheio de buracos. O Dragon Killer quebrou em pedaços assim que atingiu seu alvo. Pedaços do Dragon Killer ficaram presos por todo o corpo de Shime e isso fez com que ele fosse envenenado muito mais rápido. Justamente quando ele estava vacilando, incapaz de se recompor, algo veio do céu. Onda de fogo. 72 Bian, NYE, Biuk. A onda de fogo usou o poder do 72 Bian para atingir Shime na forma de um raio. O corpo de Shime absorveu o raio. Quando o raio explodiu em seu corpo, seu interior e exterior foram completamente queimados. Não. O corpo de Shime já era uma pilha de cinzas. A maior parte de seu corpo não conseguia mais funcionar. Foi um ataque crítico, mas ele tinha uma vontade intensa de viver. Se ele tivesse mais tempo, ele poderia ter sobrevivido. No entanto, não sei o que está acontecendo. Apenas. Pegue-o, ele está assado deliciosamente. Então nosso jantar de hoje é carne de dragão. Hahaha, que festa.
A tribo de um chifre correu para Shime com risadas felizes. Cada vez que brandiam as espadas, a carne de Shime era cortada. Shime não teve mais forças para resistir. Sua grande cabeça caiu no chão. O jogador, Shime, morreu. Você concluiu uma parte da missão. Caçar, Shime, contribuiu para a missão e você ganhou uma grande quantidade de mana. A morte de Shime foi um grande choque para o dragão vermelho. Segundo irmão. Imun. Os 9 filhos do dragão eram os mais fortes da torre e governaram no lugar da Rainha do Verão. Cada um deles tinha as qualificações de apóstolos, senhores e seres sobrenaturais. Mas tal pessoa morreu, os 81 olhos ficaram muito chocados. O problema é que isso era apenas o começo. Suek kkkkk. Suek. Droga, aquela maldita lança de novo. Fugir. O Dragon Killer brilhou. Cada vez que piscava, os 9 filhos do dragão estavam ocupados fugindo. Sua força destrutiva era incrível, mas o veneno e o raio do Rei Demônio que vieram depois dele foram ainda mais chocantes. Eles perceberam que só estariam seguros se fugissem disso. Como eles tinham o sangue de dragões dentro deles, eles não poderiam escapar da maldição do veneno do Rei Demônio. Esse humano não conhece o seu lugar. O quarto, Triger, saltou do chão e avançou contra Yon-Wu. Ele era um dragão de 4 metros de comprimento. O chão tremeu como se um terremoto estivesse ocorrendo. Na frente dele, Shannon, Hyeong e Rebecca se aproximaram. Movam-se, seus idiotas. Triger endireitou as costas para cuidar deles com um único golpe. Uma violenta tempestade de areia surgiu, e o chifre em seu nariz estava prestes a perfurá-los. Mas... Clang! Shannon ergueu sua lâmina cheia de energia demoníaca negra, expelindo fogo. Menor que vulcão maior que e menor que mão da morte maior que. O poder de fogo que ele roubou de Baal neutralizou o ataque de Triger, e uma mão negra veio do chão, envolvendo os pés de Triger. Hyeong desembainhou 2 de suas espadas no ar e Rebecca rapidamente caiu do céu e pousou na cabeça de Triger. Quang. Estrondo. Triger pisou nos 2 mortos-vivos e avançou firmemente. No entanto, antes de chegar a Yon-Wu, ele foi parado novamente. Rebecca de repente pulou em sua cabeça, o Dragon Killer pousou bem no meio disso. Menor que armadura de couro maior que. Shime tinha hálito venenoso ácido e Triger tinha uma camada externa forte que era tão forte quanto o aço. O Dragon Killer explodiu em sua cabeça e onda de fogo caiu sobre ele, mas sua pele foi apenas ligeiramente danificada. O veneno do Rei Demônio não foi capaz de perfurá-lo. Eu vou te matar. Ao saber que os ataques de Yon-Wu não funcionaram com ele, Triger deu um passo confiante. Triger olhou furioso para Yon-Wu com seus olhos grandes. Seus olhos cortados verticalmente brilharam friamente. Quang. Mas independentemente disso, Yon-Wu jogou outro Dragon Killer nele com olhos apáticos. Ah, tente isso mais 100 vezes. Triger apenas zombou. Você acha? Quang, Quang. Coisas, assim. Quang. Vai. Quang, Quang. O que é isso? Quang, 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 Quang. Quang. Triger tentou avançar. No entanto, com o passar do tempo e ele continuou a andar, sentiu algo ameaçador. Como se ele estivesse sendo atingido por um martelo de diamante firme. Yon-Wu continuou a lançar seus Dragon Killers de onde estava. No início, sua pele estava apenas levemente danificada, mas rachaduras começaram a se formar por toda a testa. Se isso continuasse, sua camada externa seria destruída. Um sino de alerta tocou instintivamente em sua cabeça. Ele tentou mudar de direção devido à sua ansiedade, mas desta vez seu corpo não se mexeu, como se ele estivesse acorrentado. Senhor, Triger, onde você está indo? Shannon sussurrou no ouvido de Triger, como se sua atitude hesitante até agora tivesse sido apenas uma mentira. Soou como o sussurro de um ceifador para Triger. A sombra em volta de seus pés amarrada em seu corpo. Dezenas de monstros o amarravam para que ele não pudesse se mover. Deixe-me ir. Eu disse para me deixar ir. Triger gritou pensando que ele estava realmente em perigo. Mas os Dragon Killers continuaram a voar em sua direção. Suek. Quang. Aterrissou em sua testa, mais destrutivo do que antes. Seus pedaços de pele externa quebrados se romperam. Os pedaços do Dragon Killer ficaram presos em sua pele e o envenenaram. Quang. Uma onda de fogo veio do céu na forma de um raio, e seu chifre e testa foram completamente destruídos. Pedaços queimados de sua pele externa caíram no chão. Vapor branco saiu de sua cabeça e fumaça saiu de sua boca e ouvidos. Triger caiu indefeso no chão. Koong. O chão tremeu com seu peso pesado. Yon-Wu levantou um Dragon Killer novamente com a ideia de acabar com ele. Justamente quando ele estava prestes a jogá-lo, algo apareceu de repente ao lado de Triger e fugiu com Triger na boca. Era um wyvern na forma de uma criatura parecida com um pássaro, com cauda longa e chifres. Foi o mais novo dos 9 filhos do dragão, Tom. Atirar. Ele era tão rápido que já estava longe quando Shannon e Hyeong começaram a persegui-lo. Os 2 mortos-vivos tentaram correr atrás dele, mas Yon-Wu rapidamente os impediu. Não os persiga. Shannon e Hyeong pararam no meio do caminho. É uma pena que os perdemos.
mas tente não sair de onde estamos. É importante que você impeça qualquer um de se aproximar. Yon-Woo levantou a cabeça enquanto dava as ordens. Ao longe, ele podia ver a Rainha do Verão e o Rei Marcial ainda lutando. A Rainha do Verão ainda estava destruindo o palco, embora suas asas e uma perna tivessem sido arrancadas. No entanto, apenas a Rainha do Verão e o Rei Marcial sobraram. Os 9 filhos do dragão e os 81 olhos que se juntaram à luta para ajudar a Rainha do Verão não foram encontrados. Eles partiram por causa do Dragon Killer. E era isso que Yon-Woo pretendia. A Rainha do Verão partiu sozinha e não sobrou ninguém para incomodar sua caçada. Yon-Woo estendeu a mão para onde os Dragon Killers estavam apoiados no chão. Ele tinha 8 deles sobrando. Neste campo de batalha. Ele levantou um deles. Eu vou pegá-la. Trituração. Os buffs que Bran e Bull estavam dando a ele torceram seu corpo e ele foi curado pela regeneração. Ele agarrou o Dragon Killer com mais força. Ha, ha. Baque, baque, baque. Triger respirava pesadamente ouvindo os passos que ecoavam por todo seu corpo. A fumaça preta continuou a sair de sua boca. Metade de sua cabeça estava quebrada, então ele não conseguia se recompor. Mas havia uma coisa da qual ele tinha certeza. Ele mal havia sobrevivido. Foi tudo graças ao mais novo. Obrigado, eu sobrevivi. Por sua causa. Triger estava genuinamente grato a Tom. Até agora, ele desprezava Tom porque ele era o mais novo. Embora ele estivesse rindo enquanto Tom era repreendido pela mãe, ele agora foi salvo por ele. Embora seu orgulho estivesse ferido, ele estava grato. Se Tom estivesse no lugar dele, Triger teria bufado, dizendo que era um tolo por ter sido ferido por um mero humano. Esse era o relacionamento deles. Mesmo que estivessem vinculados pela estrutura de irmãos, sempre lutaram para ter o amor da mãe por si mesmos. Ele achava que Tom sentia o mesmo, mas parecia que Tom pensava nele como um irmão de verdade. Sem problemas, eu sou o grato. O que você está falando? Tom silenciosamente colocou Triger no chão depois que eles estavam longe do campo de batalha. Triger se forçou a olhar para Tom com a cabeça mal curada. Ele ainda não recuperou completamente a visão, mas conseguiu reconhecer Tom. No entanto, não sei se você sabe disso, irmão. Estranhamente, ele sentiu como se Tom estivesse sorrindo. Sorrindo nesta situação, quando a guerra estava pendendo a favor do inimigo. Mãe provavelmente morrerá hoje. Triger franziu a testa com o que Tom disse. Sua expressão não mudou muito porque ele era um réptil. Mas rugas cresceram ao longo de seus olhos. O que você está falando? A Rainha do Verão era basicamente um deus no dragão vermelho. Para os 9 filhos dragão, ela era mais que um deus. Ela era uma mãe que compartilhava seu sangue. Era impossível que alguém assim morresse. Era algo que não deveria ser pensado ou falado. Mas Tom apenas sorriu friamente, como se não se importasse. Já acabou. Como ela pode vencer? Com as asas já arrancadas pelo Rei Marcial. Mesmo que ela o faça, o veneno do diabo já entrou em seu corpo. Como ela usou uma quantidade imensa de sua força vital, provavelmente só lhe resta 1 ou 2 dias. No máximo. Cale-se, mãe não vai morrer. Os dragões serão completamente extintos com isso, como as espécies gigantes. E o que resta? O Ivernes, nós, soldados dragões, que recebemos o sangue da mãe, seremos uma nova espécie dracônica, assumindo o lugar da espécie dracônica desaparecida. E para isso, o que você acha que é necessário? Fique longe de mim, não chegue mais perto. Triger percebeu o que Tom queria e tentou recuar. Mas sua cabeça ainda estava tonta. Seus 4 pés não tinham mais força. O veneno do Rei Demônio havia entrado em sua medula. Seu corpo estava apodrecendo de dentro para fora. Meu nome é Tom. Alguém que vai, Tom, tem, atrás das coisas. Ganância, gula. Qualquer coisa está bem. Dizem que o mais novo é ganancioso. Então é por isso. TN, Tom é romanizado em coreano para ganância. Pise. Os passos de Tom ficaram mais altos. Pareciam os passos do ceifador até Triger. Ele lutou, mas não tinha mais forças. Todo o seu poder evaporou. E logo, a grande sombra de Tom cobriu os olhos de Triger. Devo ter esse lugar na espécie dracônica. Tirando a força de vocês, que me desprezaram. O poder da Rainha do Verão foi dividido em vários pedaços entre seus filhos. Como ela poderia voltar atrás a qualquer momento, eles sempre foram cautelosos com ela. Mas durante esse tempo, quando tinha certeza de que sua mãe morreria, para onde iria o poder? E o que dizer do sangue de dragão? Houve uma resposta. Guardiões dos Descobridores. Clante. Tom abriu bem a boca e cravou os dentes na cabeça quebrada de Triger. Com um som estridente, o queixo forte de Tom quebrou a cabeça de Triger. Carne e fluido cerebral foram sugados para sua boca. Filtrando o veneno do Rei Demônio, Tom comeu e comeu.